Opa, tudo bem, pessoal? Olha, no audiocast de hoje eu vou trazer um tema que pode até parecer simples, mas que guarda os seus segredos. Então vamos lá. E para a gente começar, eu quero te convidar a imaginar comigo a seguinte situação hipotética. Suponha que Joana tenha proposto a execução de alimentos em face do alimentante Pedro para cobrar 3 parcelas atrasadas e as que se vencerem no curso de execução de alimentos. É claro que ela não precisaria esperar vencer 3 parcelas, mas esperou. E Pedro, então, apresenta a justificativa ali alegando impossibilidade de pagar e alegou também que Joana tinha alcançado a maioridade. E, em razão da maioridade, seria automática a desobrigação dele de pagar os alimentos. Essa justificativa foi aceita pelo juiz e o juiz, então, extinguiu a execução porque reconheceu, ao mesmo tempo, a situação precária do Pedro e também a maioridade da Joana. E eis aqui o nosso problema. Será que o juiz decidiu de forma correta? Qual seria o efeito, então, de uma justificativa que venha a ser acolhida numa execução de alimentos? Ela realmente extingue a execução? Tem o poder de extinguir a execução? Em outras palavras, a pergunta é possível reconhecer a incapacidade financeira do executado, alimentante, nos próprios autos da execução em sede de justificativa, para afastar a prisão civil e extinguir o processo, independentemente de ação de revisão ou de exoneração de alimentos? Olha, quando a gente parte para o artigo 528 do Código de Processo Civil, ele determina a intimação do executado para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. São essas as palavras do artigo 528. Se fosse o 911, que trata da ação de execução, seria então uma citação, tá? Então são essas 3 possíveis respostas. E as execuções de alimentos, elas têm todo um diferencial, a começar ali pela própria prisão civil como meio coercitivo, tá? Mas, de qualquer forma, é bom deixar claro que a prisão civil não é cabível para a cobrança de qualquer espécie de alimentos, como a gente já viu em outros momentos. Então vamos lá. Suponha que no prazo de 3 dias, ou melhor, no prazo de 3 dias, então o executado poderá adotar uma daquelas 3 opções: pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagar, ou até mesmo se omitir, tá? Essa justificativa, ela é efetivamente ali a última hipótese, que é justificar a impossibilidade de pagar. Essa impossibilidade é a demonstração daquilo que a jurisprudência, a doutrina, chamam de situação de penúria do alimentante. Mas não é qualquer situação que representa essa chamada situação de penúria do executado. Porque, antes de tudo, a situação que é apresentada na justificativa tem que ser um fato novo. Ou seja, é algo superveniente, é algo que não tenha sido levado em consideração quando se definiu o valor do débito alimentar que agora está sendo executado. É justamente por isso que não são aceitas meras alegações de dificuldade financeira ou impossibilidade econômica. Aliás, registro aqui que a justiça é bem dura e não costuma aceitar sequer mera alegação de desemprego como justificativa para afastar a prisão civil. E avançamos então para observar que a impossibilidade de pagar a se demonstrada na justificativa tem que ser apenas temporária. A justificativa não é para apresentar situações de impossibilidade definitiva. Perceba, a justificativa ela vai permitir que o devedor demonstre a sua temporária impossibilidade de pagar os alimentos e, assim, ele afasta o risco iminente da prisão civil. É por isso que a justificativa não vai dar ao devedor a prerrogativa de pedir e muito menos de obter a revisão ou exoneração de alimentos. E aqui chegamos no ponto crítico desse audiocast. Sendo essa justificativa acatada para reconhecer a impossibilidade temporária, isso implica na extinção da execução? O fato é que a justificativa não extingue a dívida. Ela apenas serve para provar uma impossibilidade momentânea. E por isso a execução não será extinta. E o exequente poderá, por exemplo, dar continuidade à execução por meio do rito de penhora e expropriação de bens. Então, vamos às conclusões. Primeiro, a justificativa não desconstitui o título executivo judicial. Segundo, a justificativa não exonera os alimentos. Terceiro, a justificativa não revisa os alimentos. Quarto,
a justificativa não se presta de modo algum extinguir a execução. E a justificativa, então, é um meio hábil para demonstrar essa impossibilidade temporária de pagar e afastar naquele momento a coerção pessoal do devedor, que seria feita ali por prisão civil, porque o devedor está comprovando uma inexigibilidade de conduta diversa naquele momento, diante daquela situação temporária pela qual ele está passando. Agora, se essa justificativa é aceita e a execução começa a correr pelo rito de penhora e expropriação de bens, aí você vai precisar pensar em meios de buscar bens a serem penhorados. Você vai precisar conhecer os sistemas executivos e até mesmo outras formas alternativas de medidas coercitivas além da própria prisão civil para usar nessa execução que vai seguir o rito de penhora e expropriação de bens. E se isso faz sentido para você, você não pode perder o próximo workshop de execuções na prática, que vai acontecer dos dias 28 de setembro a 5 de outubro, em que a gente vai estudar e masterizar meios judiciais e também extrajudiciais para dar efetividade a uma execução. Então é isso aí, um forte abraço e até a próxima.